Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Meus amigos, mais uma semana começando. Eu costumo dizer, o tempo passa devagar, mas é muito rápido. Janeiro já foi. Estamos colocando o bloco do Franguinho na rua. Carnaval tá aí. É já. Mais uma semana muito legal. A gente vai falar aqui de futebol com o Ailton Amalfi, com o Rodrigo Gini, com o grande Linhares Júnior e com o Luiz Ademar, que conhece o futebol paulista por dentro e por fora. Série A, Série B, Série C, tudo. E teve decisão no Mineirão, pertinho lá da casa do Gini. E deu São Paulo. O Thiago Carpini ganhou. Ademar. Foi a derrota do Abel ou foi tão igual que ninguém fala em derrota de ninguém, a não ser a vitória nos pênaltis para o nosso considerado Thiago Carpini e para a felicidade do Muricy, que quase vai ao infarto. Muito boa tarde, Quartarolo, amigos, Gini, Amalfi, Linhares, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É aquilo que você concorda com o que você falou, viu, Quartar? Porque é o seguinte, acho que foi um jogo de início de temporada para as duas equipes, que vem liderando. Agora o Santos passou, mas os dois têm um jogo a menos, vem liderando o Campeonato Paulista, vem trocando alguns jogadores, vem naquela fase ainda sem 30 dias de pré-temporada, então o jogo não pegou muito, né? Foi um jogo de 0-0, teve momento que o Palmeiras teve um pouquinho mais de domínio, finalizou um pouco mais, mas os dois goleiros, no máximo, uma boa defesa por cada lado, pelo menos eu entendo assim. Chegou nos pênaltis, o Abel falou com propriedade, né? Ele já disputou 8, ele que é super campeão com o Palmeiras, já disputou 8 decisões por pênalti, perdeu a 7ª. Só ganhou uma vez. E o São Paulo, que nos mata-matas contra o Palmeiras, agora ficou 17-5. São Paulo também tem essa supremacia em mata-matas contra o Palmeiras. E aí, nos pênaltis, o Rafael foi mais feliz, né? Fez 2 defesas e o São Paulo acabou sendo campeão. Claro, eu acho que é legal esse tipo de torneio, porque você valoriza o Campeonato Brasileiro e valoriza a Copa do Brasil, faz um torneio, um jogo em outro estado, o estádio estava lotado, 2 torcidas, ninguém morreu, graças a Deus, né? Aquela coisa toda legal. Para o São Paulo é uma maravilha, vem nessa reconstrução, o primeiro título do Carpini como treinador, um cara que chegou, teve a humildade de fazer tudo que estava fazendo o Dorival e chamar o Muricy para ser o Tele Santana dele, ganhou o Muricy, trouxe o Muricy para o campo. Isso é sensacional. E o Abel vem fazendo um grande trabalho, vai ganhar reforços. Me parece que o camisa 10 do Novo Horizontino já está chegando lá no Palmeiras, muito bom jogador, vai trazendo alguns bons valores jovens e tem um time bom pela frente, é também favorito a tudo. Grande jogo, grandes camisas e um título que, principalmente para o São Paulo, é importante, porque vem naquela retomada de títulos. O Palmeiras é super campeão. Parabéns ao São Paulo. O Rômulo é aquele meia lá do Novo Horizontino que estão falando maravilhas. Isso, Rômulo, esqueci de falar o nome, é ele mesmo. É bom jogador, só que campeonato regional engana muito, né? Mas ele foi bem, viu, Quartar? Ele foi bem na Série B, ele vem fazendo algumas... Ele é muito bom jogador, eu acho. Claro, você vem num Palmeiras, você vestir a camisa do Palmeiras é outra coisa, mas a gente precisa acreditar mais nessa molecada que vem do interior e a seleção brasileira sofre isso. A gente antigamente vinha da Ponte, vinha do Guarani, brilhava nos grandes e ia para a seleção. Hoje em dia nós abandonamos os pequenos, os grandes não apostam muito em jovens valores e a seleção está pagando, pelo menos eu penso assim. Eu vim lá da minha Piracicaba. Desculpa interromper, só não sei quem falou, mas vamos a todos vocês. Amalfi, atropelei você, mas todo mundo está atropelando o Corinthians ultimamente. Calma. Daqui a pouco. Viu, Amalfi? Nós já fomos atropelados ontem, né? Mas e vai ter Santos e Corinthians quarta-feira. Não quero te atropelar, eu sou santista. Vamos com calma. Empate tá bom para nós dois. Eu ia falar o seguinte, Amalfi, que a gente fala, o Rômulo realmente, grande jogador, realmente joga muito no Novo Horizontino, vem para somar num time que está pronto, talvez realmente seja ótimo para ele. Mas eu lembro do Luan Dias, dos 3 do Água Santa, que foram jogar no Santos, não jogaram porcaria nenhuma, e vários outros. O campeonato regional é meio enganoso, infelizmente, mas tem também aqueles que saem e que dão certo. Mas ainda sobre São Paulo e Palmeiras, o tema para vocês 3 que aparecem bonito aí na tela, logo acima e porque estão por cima, naquele patamar mais alto, diria Bruno Henrique. Começando com você, Amalfi, depois o Gini, depois o grande Linhares Júnior, que vai a última palavra que realmente vai pesar. 0-0 no tempo normal. Também não achei um grande jogo, mas muito disputado. Abel Ferreira, encosta o Veiga no ataque.
Põe ele perto da área. Longe do gol, ele não faz gol, mas tudo bem. Não vamos discutir isso agora, né, meu caro Amalfi? É pouco a acrescentar do que vocês falaram. Gostaria de coisas positivas, né? Não teve briga no estádio. O Ademar já falou da parte técnica do jogo. Depois acho que o Gini e o Linhares vão falar. E gostei das duas entrevistas dos dois técnicos, sem raiva, sem rancor, sem vingança. E eu até agora não entendo porque não teve medalha para os jogadores do Palmeiras. A atitude dos jogadores do Palmeiras em esperar o São Paulo subir no pódio e receber o troféu foi muito legal, que sirva de exemplo, né? Então foi uma coisa sem rancor, sem raiva, ganhou nos pênaltis. Eu acho que o Palmeiras jogou um pouquinho melhor nos 90 minutos e não teve briga. Foi uma final legal que movimentou a imprensa, movimentou a torcida e está movimentando o franguinho aqui hoje. Pois é, eu acrescentaria, até por estar aqui em Belo Horizonte, ter acompanhado, que o Ademar citou bem que nós tivemos poucos incidentes, teve lá um ônibus da torcida do Palmeiras, acho que foi quebrado, teve o vidro quebrado e tal, mas a gente via durante a noite, e Belo Horizonte já ferve com o carnaval, então misturou a turma que estava saindo do bloco com o pessoal que estava saindo do Mineirão, e as duas torcidas, os torcedores de verdade, tomando cerveja numa boa, aproveitando a noite de domingo. E isso contrastou com o que nós tivemos na véspera, que foi um Atlético e Cruzeiro, na verdade, de torcida única, que não foi suficiente para evitar brigas e incidentes dentro da Arena MRV. O Cruzeiro, para quem não acompanhou, venceu por 2-0, cria-se uma freguesia, claro que aí eu estou brincando, é uma ironia, mas 2 jogos dentro do estádio do Atlético, o Cruzeiro ganhou os 2, e os torcedores atleticanos ameaçaram invasão, teve copo jogado dentro de campo, etc. Algumas manifestações homofóbicas, então, e brigas fora do estádio, felizmente nada tão sério, mas de todo modo contrastou com o que nós tivemos no domingo no Mineirão, em que São Paulo e Palmeiras, dentro de campo e a torcida fora, deram um espetáculo bastante interessante. Só uma coisinha. Linhares, desculpe, 10 segundos. Eu acho que a torcida do São Paulo e do Palmeiras não teve nenhum problema em achar um bar aberto em BH, né, Gini? Porque isso é o que não falta aí, né? Nenhum. E se a turma se preocupou em achar, teve até bloco de carnaval na rua, então podia fazer a festa também. Ontem, domingo, estava muito bacana aqui. O Carnaval de Belo Horizonte, que é cada vez mais movimentado, cada vez mais referência no Brasil. E foi um domingo muito legal, porque a gente viu as duas torcidas depois do jogo, numa convivência bem bacana, tomando a sua cerveja, curtindo o momento e em clima de carnaval. Assim, de se lamentar é o mau planejamento aí do futebol brasileiro, de meter um clássico Cruzeiro e Atlético e uma final de Supercopa no mesmo final de semana, na mesma cidade, né? Prejudicando o clássico mineiro, que teria a preferência da data de domingo para realizar o jogo, enfim, porque domingo é o dia do futebol, né? O Cruzeiro e Atlético foi um jogo no sábado, né? Só uma torcida. O Felipão deu uma entrevista marcante aí, criticando esse fato, né? Ele sempre disputou grandes clássicos com as duas torcidas, e ele foi muito criticado pela torcida do Atlético, inclusive, né? Por essa declaração dele, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, né? Essa é uma rivalidade que sempre causa problemas nos entornos do estádio, nas periferias da cidade, né? Já é histórico, não é e às vezes não precisa nem ter o clássico para ter briga e morte entre torcedores de Galo e Cruzeiro aí, né, Gini? Você que mora em Belo Horizonte sabe muito bem disso, a gente já acompanhou notícias trágicas aí em relação a isso, e entre Palmeiras e Corinthians, e São Paulo e Corinthians, né? A gente vê essas brigas, basta reunir 3 com a camisa de um time, 3 com a camisa do outro, eles se encontram e sai confusão, né? Mas eu acho que essa Supercopa devia ser instituída em Brasília, sei lá, no Mané Garrincha, todo ano, o estádio, o palco já está definido, até para as pessoas se programarem, no dia tal, no Mané Garrincha. Todo mundo que é torcedor, quer ver o jogo, independente de torcer para quem está envolvido lá, já compra a passagem, reserva o hotel naquele final de semana e vai lá curtir esse jogo. O estádio é gigantesco lá em Brasília, comporta muita gente. É um estádio completamente neutro, né? Porque ele é na capital federal, então não é cidade de ninguém.
E eu acho que assim, a CBF podia instituir essa Supercopa, que já está no calendário, né? Bota lá em Brasília. Porque esse ano a final ia ser num lugar, depois mudou, aí, sabe, ficou aquele negócio meio mal resolvido, né? E no final escolheram Belo Horizonte para a realização do jogo. O jogo em si não foi lá um grande espetáculo, né? Um pouco decepcionante pela importância do evento, né? Eu acho que esses times que vão disputar uma Supercopa dessa, eles deviam se preocupar menos com o resultado e mais com o espetáculo, de proporcionar um grande jogo. Não interessa quem vai vencer, esse é um título assim simbólico, né, de um campeão de uma competição contra o campeão da outra. Não é como você ganhar uma Libertadores, um Brasileirão. Eles podiam se prezar mais pelo jogo, pelo show, do que propriamente, vamos jogar retrancadão aqui, fechado, para tentar ganhar num contra-ataque, como faz normalmente numa competição mais disputada, que eles têm um intuito maior de ganhar o título. Tem razão, viu, Linhares? Tem razão. É um jogo único, eu concordo. Em Brasília seria realmente um bom palco. O único problema é que não tem tanto bar, porque Brasília, o Niemeyer esqueceu de botar as esquinas lá para ter bar, né? Então, por isso que ninguém conversa, ninguém pensa lá, né? Então, é muito complicado. Mas isso à parte, o Atlético Mineiro, o Dini deve saber isso melhor que eu, anunciou agora há pouco, ou nas últimas horas, o Bernard, aquele que, segundo o Felipão, tinha alegria nas pernas e entrou contra a Alemanha em 2014, e o Lan teve uma grande alegria em jogar contra ele, se transformou naquele jogo o melhor lateral da Copa, mas é bom jogador. Para o atual momento do futebol brasileiro, vai ajudar. E realmente foi um jogo legal, eu não me sinto em condição de criticar o Palmeiras, porque eu achei que foi um jogo palmo a palmo, bem disputado e chances mínimas, então tá tudo certo, né? E bom para o São Paulo. A Supercopa é uma competição que é mais valorizada por quem ganha. Quem perde, já tem torcedor falando, torneio início, ano passado para o Palmeiras não era, né? Mas vamos mudar de assunto, porque tem um time que está tentando resolver aí os seus problemas. E haja problemas. Meu caro Luiz Ademar, me permita, você seria o homem na sequência e tem tudo para falar, tem cabedal demais para falar sobre o assunto, mas, meu caro Amalfi, vocês mandaram embora o treinador agora há pouco, como é que vai ser agora sem o Mano Menezes? Mandamos embora e vamos pagar a multa, porque nós estamos com muita grana, né? Sim. E ontem eu digo para você que eu estava saindo para trabalhar num jogo do Ituano, a lasanha nunca desceu tão atravessada como ontem, entendeu? E como é que se fala tão fácil em dinheiro no Corinthians? 20 milhões. Agora parece que o Ademar estava conversando com ele, a dívida é só de 10 milhões. Só. E aí o presidente do Corinthians vai e fala que fechou o maior contrato publicitário na principal, na camisa. Aí quem é credor do Corinthians fala, os caras estão com grana, eu vou lá em cima, é claro, né? O Amalfi, tem um negócio, né? Se você me permite uma parte. Claro. Outro dia saiu a notícia, o Corinthians está devendo por patrocinador. Qual é o sentido disso? Né? Normalmente o patrocinador paga para o time. Inverteu. O Corinthians está devendo para o patrocinador, afinal de contas, ele estava patrocinando quem aí? Ele está devendo porque o patrocinador adiantou e ele trocou de patrocinador. Então você tem que pagar o cara que pagou você, cara. O slogan do Botafogo. Né? Linhares e turma, o slogan do Botafogo está se voltando para o Corinthians, né? Tem coisas que só acontecem com o Corinthians, né? Olha, eu acho que a passagem do Mano foi uma passagem ruim. Demitir. Vai trazer quem? O Zanardi, né? Parece que o Zanardi não pode ficar na beira do campo. Será que vai ser uma coisa assim de... Agora tem metaverso e inteligência artificial. Também talvez eles achem que o Corinthians vai ser dirigido pelo metaverso ou pela inteligência artificial. Mas eu digo a vocês, eu não vou falar muito de técnico, porque eu estou tão pé da vida que a lasanha ontem desceu totalmente torta. E Zanardi bom é aquele que era da Fórmula 1, da Fórmula Indy, né, Amalfi? Vamos combinar, né? Perdeu o braço, né? O Zanardi é filho do Terrão, né? O Zanardi ele é filho do Terrão, vem fazendo grandes trabalhos no São Bernardo, lembrando o ano paulista do ano passado, bateu na trave para subir na Série C, chegou na última partida, até os 40 do segundo tempo ele estava subindo, o cara acertou um chute lá do meio da rua, subiu o Operário. Mas acho que ele vem fazendo um bom trabalho no São Bernardo, já desde a morte, infelizmente, da morte do Marcelo Veiga. Ele era auxiliar do Marcelo Veiga no São Bernardo, vinha trabalhando com o Marcelo Veiga, ele morreu na Covid, para quem não lembra, e aí o Zanardi assumiu, é um cara que vem fazendo bons trabalhos
no São Bernardo, né? É o primeiro grande trabalho dele como treinador. O único cara que conseguiu trabalhar com o Sampaoli na época no Santos e conseguiu ser amigo do Sampaoli, né? Diz que o Sampaoli não é amigo nem dele mesmo, ele olha no espelho e xinga o espelho. Mas, Gini, tem esperanças para esse Corinthians? Você à distância, porque dizem que quem vê mais de longe vê mais largamente a situação, né? Olha, Quartarolo, é engraçado porque a gente fala, né? Não, o ideal é preparação, o ideal é você ter planejamento, etc. O Mano entrou no Corinthians com essa perspectiva de começar o ano, interferir na formação do grupo, qualificar o time, e a gente está vendo que em 4 jogos isso foi para o vinagre, quer dizer, não deu certo com toda a experiência que ele tem, com todo o conhecimento de Corinthians que ele tem, quer dizer, não era um treinador que estava de primeira visita ao Parque São Jorge, ao Itaquerão. É difícil, né? Como o Amal falou, tem certas coisas que só acontecem com certos clubes. Então, claro que fica a torcida, até porque o ano de 2023 para o Corinthians foi muito complicado, foi muito abaixo do que o torcedor esperava. Muita coisa tem que ser feita, agora com essa nova administração, mas o avião já está em voo, quer dizer, é sempre mais complicado você consertar quando a coisa já está andando, se bem que o paulista, o estadual, normalmente é o melhor momento para fazer isso, porque depois começa Copa do Brasil, começa Brasileiro, etc., aí a coisa fica mais complicada. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Prometeram para o Mano a defesa dele no Campeonato Paulista. Mateuzinho, Gustavo Henrique e Veríssimo. Cadê os 3? Ele perdeu 12 e chegaram 3. Dos 3, o Garros, né? Que ele fala Garro. O argentino agora deve jogar contra o Santos. Quer dizer, acho que agora conseguiu pagar. Prometeram mundos e fundos. É verdade que ele nunca foi o técnico desse novo presidente. Ele era o técnico do Andrés. O Andrés e faz muito tempo que o Mano não faz um grande trabalho. Vamos lembrar. Faz muitos anos que não faz um grande trabalho. Seja no Inter, seja em qualquer time que ele passou, ele está dando uma caída. Agora, prometeram, o Mateuzinho não veio. O Gustavo Henrique, que era do Santos, estava lá na Turquia, não veio. O Veríssimo foi embora. E o Corinthians vai perdendo o jogador. E ele não teve coragem. Eu acho que ele pegar a molecada que foi campeã da Copa Paulista. O Arthur entrou bem contra o São Paulo, né? O moleque entrou ontem também lá na ponta esquerda, esqueci o nome dele. Entrou muito bem. Pô, cara, você vê que seu time não tá andando? Põe os times. Wesley. Mas o Wesley campeões, cara. O Wesley é para Simão também, viu? Não, mas você não tem. Eu tô falando o seguinte: se você não tem jogador, o Danilo teve time campeão lá, cara. Pega 3, 4 dali e coloca para jogar. Pelo menos eu acho isso, né? E se não me engano, o último bom trabalho do Mano foi no próprio Corinthians, quando ele saiu do Corinthians e foi para a seleção brasileira, né? Lá ficou pouco tempo na seleção, mas estava numa fase ganhando títulos no Corinthians e tal. Dali, tanto que estava fazendo um bom trabalho, que a CBF chamou o Mano para comandar a seleção brasileira, né? Depois, trabalhos, né, assim, questionáveis e tal, uns mais ou menos, outros piores, mas o grande último trabalho do Mano foi justamente no Corinthians, lá antes da Copa do Mundo, né? Verdade. De 14, né? Foi em 2009, foi antes, né? Que saiu o Dunga, foi em 2010, daí... 2010, Ele foi demitido depois da Copa da África, Clássico, né? Ele ganhou o Superclássico e foi demitido, mesmo assim, aquele Superclássico. E seria o ciclo da Copa do Mundo no Brasil, né? Isso. Eu me lembro que em 2011 eu estava trabalhando a gente estava trabalhando na cobertura do pré-olímpico lá no Peru. O Ney Franco era o técnico daquela seleção pré-olímpica que tinha Neymar, Casimiro, Alexandro, Danilo, Gabriel, que jogou aqui no Coritiba como goleiro, o Fernando, Bruno Vini, Juan, o zagueiro que jogou na Itália, né? O ídolo do Luiz Ademar, William José, o Henrique Cacheta, né? O Palmeiras está atrás dele, hein? Então, era uma grande geração, né, que nasceu nesse pré-olímpico. O Mano era o técnico da seleção principal e o Ney Franco comandava a seleção pré-olímpica. Depois o Mano foi para a Olimpíada, né? Foi vice-campeão olímpico, perdendo a final para Portugal em 2012, naquele ciclo, e acabou demitido. Aí entrou o Felipão até comandar a seleção na Copa aqui no Brasil, né? Ele foi até um técnico importante depois, quando voltou ao Corinthians, já com o Mário Gobi, né? Uma segunda passagem. Saiu também quando o Mário Gobi deixou a presidência.
No Internacional, acho que ele fez um trabalho razoável, não conseguiu continuar e realmente vem na descendente. Eu acho um bom treinador, acho que ele conhece futebol, mas o momento atual é muito ruim. E eu acho que ele começou a errar também. Acho que a diretoria errou muito e o Corinthians vem errando há 3, 4 anos, não é de hoje. Então, essa nova diretoria que tem, o maior problema do Augusto é ser deslumbrado. Anunciar que ia ter um grande time, que ia disputar Libertadores, que ia ter grandes jogadores. Ele não sabia da realidade e não se informou, que também é um grande defeito. Devia ter alguém lá para se informar, para buscar informações para ele, e que ele não fez. Agora, ele não é culpado pela dívida de bilhões que o Corinthians tem, ele não é culpado por um monte de coisa. Aí as pessoas criticam a diretoria que contratou Mano Menezes, eu também critico. Agora, não critico o Mano Menezes por ter colocado uma cláusula alta se fosse demitido como foi hoje, porque ele está na dele, ele sabia que o time estava mal, sabia que ia mudar o presidente, para que é que ele ia entrar, olha, não põe cláusula nenhuma. Ele viu o lado dele e está tudo certo. No caso, foi o agente dele lá, está tudo certo. Acho que é o Gilmar Veloz, que também é do Tite, algo assim. Mas, de qualquer maneira, uma pergunta final para a gente encerrar. É o fim do Mano Menezes como treinador de ponta no futebol brasileiro? Rapidinho pro Toné não ter trabalho na edição, Ademar. Rapidinho, eu acho que não. Eu acho que sabe o que acontece? Ele vai fazer o que todo mundo faz. Ele ia fazer antes de aceitar o Corinthians. Quando foi o Corinthians, ele não fez. Vai ficar um ano fora, vai lá com o Guardiola, conversa com o Klopp, daí o Klopp tira vai parar, foto. eles tomam, sei o que e tal. Daqui um ano, o ano que vem, os times mudam de novo, cai aqui, cai ali, e ele é contratado. Pode apostar nisso, viu? E ele tem aquela licença, viu, Amalfi? Aquela licença que todo mundo fala que o brasileiro tem que ter, ele tem, viu? Qual licença? Ah, tá. Aquela que vale na Europa. Será que ele vai ficar? Eu duvido muito, porque é o seguinte, começando o brasileiro em maio, né? Começa em maio. Começando o brasileiro, Juventude, perde 3, 4 jogos, o telefone dele tocar, ele vai. Eu acho que vai. Ele tem mercado, né? O Mano acho que tem mercado aí nesse futebol brasileiro atual. Ele não vai ficar muito tempo desempregado. Eu acho que vai cair muita gente nos estaduais ainda. Talvez em Palmeiras, em São Paulo, talvez ele não tenha mercado, mas mercado para esses times, Bahia. Eu acho Juventude, que ele tem, por exemplo, Goiás. Criciúma, Goiás, Atlético Goianiense, ele tem mercado. Até na Série B, né? Pode pintar um time aí de Série B, que a Série B tem times grandes, né? Tem o Sport Recife, Ceará, tá o Curitiba, o Santos, né? Tá aí na Série B, né? Então, assim, o Mano acho que tem um perfil de treinador que agrada a maioria dos clubes brasileiros. Acho que mercado não vai ser o problema para o Mano. É como disse o Ademar, a não ser que ele resolva, vou tirar um ano sabático aí, mas eu não sei se, né? Porque ele vai receber uma boa grana do Corinthians, né? Então, com essa grana aí, eu acho que ele pode até tirar umas férias aí sem se preocupar com dinheiro, mas, enfim, né? Eu acho que ele é um cara de mercado e que ele vai se recolocar rapidamente aí. É rapidinho, tá, gente? Eu acho que ele vai descansar com o telefone ligado. Com certeza. Isso aí, com certeza. E claro que ele não vai fazer isso, mas vocês falaram da coisa de visitar o Guardiola. Então, tem muito treinador que, principalmente mais antigamente, fazia isso, né? Pegava o ônibus ou o metrô, ia para a porta do Camp Nou, tirava foto e depois botava e falava, não, fiz estágio no Barcelona. Ele diz, mas a gente não acredita. Enfim, não é o caso do Mano, só para descontrair um pouquinho. Em Belo Horizonte tem lugar para ele, Eugênio? Não acho. A experiência dele no Cruzeiro, a última, não foi nem um pouco positiva. O Atlético também pode até ser, né? O Atlético acreditou no Filipão, de repente é um perfil de treinador um pouco parecido, né? Pela experiência, pelo fato de ser brasileiro e tal, mas não. Em termos de América, com certeza não pagaria aquilo que ele acha que vale. Isso aí com certeza. Mas nesse momento, já que estamos no Carnaval, meu caro Linhares Júnior, Rodrigo Gini, Amalfi, Luiz Ademar, o Mano Menezes, com o dinheiro todo que vai receber do Corinthians, está lá. Espelho meu, existe no mundo alguém mais feliz que eu. Tá botando o bloco na rua, feliz e sorridente. Mas será que ele vai receber mesmo o dinheiro, né? Porque o Corinthians está com dificuldade para pagar. Mas uma hora recebe, viu, Linhares? Esses caras recebem. Você sabe como é que é, né? Como disse, para encerrar de vez, viu, Toné? O Jair Pereira uma vez falou para mim, trabalhei 6 meses no Botafogo, recebi só as luvas
e o primeiro salário. Aí fui para o Fluminense, aí 6 meses. Recebi as luvas e o primeiro salário. E mantive tudo na justiça para receber. Eu falei, pô, e como é que você vive? Não, é que eles pagavam tanto que dava para viver tranquilamente, só que o primeiro salário e as luvas. Fique tranquilo. Então, boa sorte, Mano Menezes. Abraço, Ademar, abraço, Amalfi, abraço, Gini, abraço, Linhares, parabéns, o trabalho lá em Curitiba está explodindo. Só muito obrigado. Linhares por lá. Um abraço, gente. Até a próxima, até quarta-feira. Valeu. Bom carnaval aí. Para nós. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.